Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 164, ok? Onde vamos estudar. Aqui, ó, tá vendo? Não tá vendo não? Ih, ó, agora eu tô com um abajur novo, né? Ó, ajudando aqui na leitura. Ó, aqui, dei um zoom para você. Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 21. É aquele que fala: haverá falsos cristos e falsos profetas. E a gente vai estudar hoje o item 10, que fala sobre os falsos profetas da erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade é o seguinte: um espírito desencarnou. Eu estou encarnado, ok? Aí eu, desencarnei. Então, fui para o plano espiritual. E estou esperando uma nova oportunidade para eu reencarnar. Então, esse período que eu desencarnei, eu estou entre uma encarnação e outra, estou lá no plano espiritual esperando essa oportunidade para reencarnar. Então, esse período que eu estou ali, na condição de desencarnado, é chamado de erraticidade. Tá ok? Então ele fala no item 10 sobre os falsos profetas da erraticidade. Até lá no plano espiritual também tem falsos profetas. Ok? Então, muito bem. Nossa página na internet, você está vendo aí na tela, www.evangelhonolaR2012.blogspot.com. Entrando ali, você vai encontrar toda sexta-feira um novo estudo. Você vai encontrar o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, que hoje vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar, o passo a passo da fluidificação da água. Minha jarra já está aqui, daqui a pouco a gente vai fluidificar a água. A gente é um plano espiritual também, né? Lógico. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente entende, né? Erraticidade. Eu não acabei de explicar o que era erraticidade? Em parênteses, em vermelho, a gente coloca período entre uma encarnação e outra no estado desencarnado. Gente, tudo mastigado. Ah, mas eu não tenho o Evangelho. Tem lá o texto, não precisa ter o Evangelho, está lá, a gente colocou para você. Colocou o texto da página de preparo, colocou o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Ah, Sérgio, ainda assim eu tenho dúvidas. Tem dúvida? Manda um e-mail para a gente. Amor, perdão e fé @gmail.com. A gente sempre responde. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente sempre responde. Não tem um e-mail que fique sem resposta. Tá? Então pode mandar. E para você que curte Facebook, você está vendo aí também, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Gente, vamos criar o hábito. O curtir é muito bacana, mas vamos fazer mais do que isso. Vamos compartilhar. Se você gosta desse estudo, compartilhe. Compartilhe, porque você vai estar sendo um instrumento de ajuda a alguma pessoa, algum amigo seu, quem sabe. Você que participa de grupos espíritas pelo Facebook, compartilha no grupo que você participa. Coloca lá. Ah, mas eu já vi alguém compartilhar naquele grupo. Compartilha depois você também. Porque nem sempre quem entrou naquela hora vai ver o que está depois. O Facebook ele vai rolando ali, né? Ninguém vai ficar vendo o histórico, o que foi compartilhado. E muitas vezes você pode ser um instrumento que aquela pessoa está precisando naquela hora. Para ver, começar a fazer a prática do Evangelho no lar, conhecer, né? Enfim, aprender. Não precisa ser comigo, o programa que está sendo feito comigo. Aqui eu sou só um instrumento. Ah, poxa, eu vi agora o passo a passo, eu quero fazer sozinho, não quero vídeo não. Não tem problema. Outros falam, eu quero com vídeo sim, eu gosto com vídeo. Tá ótimo. Mas o importante é você dar um primeiro passo. Começar a criar esse hábito, essa rotina, essa prática, porque o maior beneficiado vai ser você mesmo, sua família, o seu ambiente, a sua vizinhança, tá certo? Então, vamos dar início ao estudo de hoje com a
prece de abertura. Vamos lá então. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga, encarnados e desencarnados que se fazem presentes neste local, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada para o estudo, o aprendizado, o conhecimento, a reflexão e principalmente a prática de todos os valores que aqui são estudados e aprendidos. Agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que aqui estão e pedimos a eles que possa este ambiente em que nós nos encontramos, em que cada irmãozinho se encontra, que este ambiente possa ser harmonizado, purificado, higienizado espiritualmente falando. Mais uma vez agradecemos esta oportunidade e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Tendo feito aí essa prece de abertura, vamos à página de preparo. Então, é o capítulo 21, haverá falsos cristos e profetas, item 10, os falsos profetas da erraticidade. O livro é o Caminho, Verdade e Vida, capítulo 69, que fala sobre comunicações. Alguém pode falar assim: Sérgio, tem mais ou menos 3 semanas que você fez essa mesma leitura, mas o que a gente faz? A leitura, ela é pertinente, ela tem a ver com o estudo do dia. Então, às vezes, nessa série Fonte Viva, a gente encontrou ali um texto, né, que ele era compatível com o que foi estudado há 3 semanas e é compatível com o que está sendo estudado hoje. Por isso que em alguns momentos, é até raro, né, mas em alguns momentos é repetido aquela mensagem ali, aquele estudo. Então, vamos lá. Comunicações. Livro Caminho, Verdade e Vida, está aqui, ó. O autor é o Espírito Emmanuel e foi psicografado pelo Chico Xavier. Então ele começa com uma citação que está anotada lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então ele coloca aí o quê? Que a gente precisa passar pela análise, pela observação, pela avaliação da coerência. Ele coloca isso. Eu acredito em espírito? Acredito, mas nem todos eles, porque tem espírito que é mentiroso. Tem espírito que é verdadeiro. Tem espírito que é bem intencionado, mas ele dá orientações equivocadas. Por quê? Quando a gente sai daqui do plano encarnado e vai para o plano espiritual, a gente tem uma mudança na nossa percepção. Caramba, a vida continua. Ah, legal. Isso já vai mudar um pouquinho, mas a essência da pessoa, pouca coisa muda. Então, se eu sou um cara, enquanto encarnado, que eu gosto muito de uma vingança, eu gosto muito de revidar, de dar o troco em alguém, desencarno. Aí as pessoas aqui pensam que virou santo. Não virou. É um processo lento demais. E aí pedem para receber uma mensagem, uma psicografia, para que alguém incorpore ele e diga para ele o que ele tem que fazer. E aí incorporou lá, veio a psicografia. Aí ele fala: vingue-se daquele fulano, aquele cretino, deu troco nele. Caramba, olha, se o fulano que desencarnou virou santo, ele está dizendo para eu me vingar, é isso que eu... Quem disse que ele virou santo? Então até nisso tem que ter o cuidado, porque ele desencarnado, ele ainda continua com aqueles mesmos valores que
tanto fizeram mal e ainda fazem a ele. Né? Então a gente precisa, eu estou citando um exemplo só, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. A gente tem que prestar atenção nas orientações, nas lições. E muito mais importante que você ver quem é o autor da mensagem, é você olhar o conteúdo da mensagem. Ok? Então vamos lá. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai que se os espíritos são de Deus. Então ele fala, ó, os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com a lei. Ah, eu adoro, eu quero me comunicar com o plano espiritual. Lá eu vou receber tudo de bom, né? Ok, mas a gente tem que prestar atenção. Existem espíritos que são de luz, que nos orientam sim, mas existem espíritos brincalhões. O trote espiritual existe também, ok? Antigamente era o trote por telefone, né? Existe também o trote espiritual. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, né, de sucesso, é que na maioria dos casos o indagador, o questionador, obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo, à lei, né, edificante, construtiva. Egoísmo próprio. Chove de e-mail, chove de mensagem. Ah, eu sinto saudade do meu avô, eu quero uma mensagem dele. Eu quero uma psicografia dele. Eu quero uma psicografia do outro. Eu quero uma psicografia daquele. Ah, eu quero mensagem daquele, do outro. A minha mãe, o meu filho, o meu vizinho, o meu amigo, o meu marido, a minha esposa. Eu quero mensagem deles. Eu quero ter uma mensagem. Eu não aguento mais. Eu quero ter uma mensagem. Olha, eu não vou ser injusto de falar que é 100% dos casos, tá? Mas, quando ele fala aqui, egoísmo próprio, obedece muito mais ao egoísmo próprio, que é o imperativo edificante, construtivo. 99% dos casos, eu quero uma mensagem para mim. É raríssimo alguém chegar e falar, Sérgio, eu queria muito receber uma psicografia para saber se aquele espírito, se aquela pessoa está bem. Ou mais raro ainda, eu não queria uma psicografia, mas eu queria saber como eu posso fazer, estando aqui, para ajudar aquele meu amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu vizinho, marido, esposa que desencarnou. Tem como eu daqui ajudar eles? Gente, isso, a cada 10 anos aparecem 2, 3 que falam isso. Quando na prática deveria ser a grande maioria, né? O que eu posso fazer daqui? A gente já gravou um programa Minutos de Espiritismo, como eu faço para ajudar alguém que desencarnou. Mas é muito raro, a pessoa quer para si, né? Ah, eu quero receber, eu quero... E às vezes o espírito não está nem em condições de mandar uma mensagem. Você que viu o filme Nosso Lar, você viu o André Luiz no início, né? Que ele estava no umbral, naquele sofrimento. Ah, eu quero receber uma mensagem. Como que ele vai mandar mensagem? Naquele estado que ele estava no umbral ali sofrendo, ele não tinha como pensar em mensagem. E muitas vezes isso acontece. Já dizem os espíritos que 3/4, 75% dos encarnados vão passar por essa região do sofrimento. E aí eu quero ficar recebendo mensagem. O que eu estou vibrando? Complica, né? Vamos continuar aqui. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo de vez que o aprendiz fechou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Aí, tá lá, o espírito tá lá no umbral sofrendo a beça, e aí vem um outro. Vou enganar aquele cara. Ele tá com um princípio egoísta mesmo, aí eu venho, mando uma psicografia, assino como se fosse o nome do outro, e fala para ele fazer um monte de bobagem.
E o outro vai e faz as bobagens acreditando que é aquele espírito que estava lá. Bela e humana a dilatação, né, o aumento, o crescimento dos laços de amor que unem um homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada do além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Desculpa. É legal a gente saber que a vida continua, que o sentimento de amor, de carinho, de saudade permanece dos dois lados da vida. Mas eu não posso querer que aquele desencarnou ele venha conduzir minha vida. Não, deixa ele seguir a vida dele, eu sigo a minha, daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo, né? Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes da necessidade própria, insciente que não tem consciência, né, da necessidade própria. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se que o visitante vem de Deus. Muitas vezes você chega, né, e está fazendo algum trabalho, ou recebe alguma mensagem, alguma psicografia, e aí vem aquela pessoa que não entende nada disso e que fica com medo e fala assim: ah, tá amarrado, tá com o demônio tá tomando conta dele, tem que ir num descarrego, tem que fazer aquela coisa toda. Ok. Mas aí, essa mensagem do demônio é uma mensagem que fala de você praticar o amor, a caridade, o perdão, a fé. E aí aquele cara começa a fazer isso. Olha, eu já vi em casas espíritas, por causa de egos e vaidade, né? Porque uma carta de um mentor espiritual tem que ser recebida pelo presidente da casa espírita. Então, quando vai um sujeito lá, entrou pela primeira vez ali, é aquele cara pacato, mas é um cara de uma bondade, de uma tranquilidade, de uma serenidade. Aí ele psicografa uma mensagem linda. E às vezes um presidente de casa espírita ou um dirigente, ele está obsediado, ele está... E aí, aquele cara pacato, ele continua fazendo as coisas boas, continua fazendo tudo direito, tudo certinho, e outros insistem, ele está obsediado. Olha, que obsessor bom então. Só falando assim. Se eu estou obsediado, eu quero então ser obsediado sempre por esse aí, que me incentiva a auxiliar o próximo, a ajudar, a ter amor, a ter tolerância, a ter paciência. Porque ele não está olhando o conteúdo da mensagem. Então é muito interessante a gente ter esse cuidado aí, essa atenção. Prestar atenção no conteúdo da mensagem. Não precisa ver o autor. Tanto que no nosso evangelho tem várias mensagens que vem assim: um espírito amigo. Ele não se identifica. Alguns dizem que existem até mensagens do próprio Cristo. Porque se falasse que foi Jesus, pronto, agora ia ser um alvoroço. Ele não está preocupado com direito autoral. Não existe direito autoral no plano espiritual. Não, tem que ter aqui minha marca, minha patente, que eu vou... Não precisa disso. O importante é passar a mensagem. O importante é auxiliar. É isso que vale. Ok? O autor, não importa. Tudo bem então? Vamos lá. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, o item 10. Instruções dos espíritos, os falsos profetas da erraticidade. Então, vamos lá. Erraticidade, a gente já sabe, né? Já falou aqui, é aquele período entre uma encarnação e outra no estado desencarnado. Essa mensagem foi enviada pelo espírito, vamos ver se tem aqui, pelo espírito Erasto, que foi um discípulo de São Paulo. Ele mandou essa mensagem lá em Paris, 1862. Então vamos lá. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número,
entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação, de crescimento, de libertação da humanidade, lançando-lhe de través, de outro lado, lançando por um outro lado, seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo, de forma irresponsável, na cara de pau, de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Hoje a minha garganta está um pouquinho complicada aqui, mas vamos levando o nosso estudo. Eu já fiz um comentário aqui que eu já vi numa casa espírita. Alguém lá recebeu uma mensagem e a mensagem era assinada por Jesus, que dizia, e por isso todos naquela casa espírita cumpriam, que todos os trabalhadores daquela casa deveriam vestir um manto igual o que Jesus vestia, aquelas roupas de antigamente. E naquela casa todo mundo fazia isso, porque a mensagem estava sendo assinada por Jesus. Jesus que falou que seria muito importante todos estarem vestidos daquele jeito naquela casa espírita. E quando eu cheguei lá, queria oferecer para mim também, Sérgio, você tem que botar. Eu falei, olha, eu respeito aí a opinião de vocês, tá? Mas eu não vejo nenhum sentido nisso. Veio algum esclarecimento do porquê de vestir aquela roupa? Do porquê de se trajar daquela maneira? Veio alguma orientação? Isso vai fazer alguma diferença? A roupa que eu estou usando é que faz a diferença? Ou é o meu sentimento, a minha atitude, a minha boa vontade, a minha boa intenção com o próximo que vai fazer a diferença? Ou por acaso a gente vai numa loja e compra roupa da caridade. Opa, botei a roupa da caridade, agora eu sou um cara super caridoso. Não existe isso. Né? É você que vai se tornar a pessoa caridosa. Você pode estar usando essa roupa, ou uma outra roupa, ou pode estar até sem roupa. Você pode ser caridoso. Não é a roupa que vai dizer isso. Né? Então repara só. Ali, todos daquela casa espírita estavam totalmente invigilantes. E acreditando em qualquer coisa que era colocado. Porque tinha assinado Jesus Cristo. Foi ele que mandou aquilo? Não, foi alguém que fez um trote, uma brincadeira. E eles ali, ali sem... entraram nessa. Fazer o quê? E acho que até hoje ainda fazem isso. Vai fazer o quê? E pouquíssimo estudo, pouquíssimo trabalho, pouquíssima ação. Vão lá, fazem rituais esquisitos ali. E cadê? Então, é isso que a gente comenta. A gente pensa que é só fora do espiritismo. Não, entre os espíritas também. São eles que espalham o fermento dos antagonismos, conflitos, entre os grupos que os impelem, que os incentivam a isolarem-se uns dos outros e a olharem com prevenção. Isso por si só, tem uma mosquinha aqui, isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Embuste é o quê? Enganação, mentira. É o caso que eu acabei de citar. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo, pela peneira da razão e do bom senso, e veja o que restará. Convide, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema que os mais rudimentares
as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Então, nessa casa espírita também acontecia algo muito interessante, né? Aí chegou um médium, recebeu uma mensagenzinha de um espírito, João das Couves, mas uma mensagenzinha de amor, de... Esse médium não está com nada, ele só recebe o João das Couves. Eu recebo de Jesus, eu recebo do Emmanuel, eu recebo do Chico Xavier. Isso faz alguma diferença? A diferença está no conteúdo da mensagem. A gente é que tem um ego deste tamanho, uma vaidade deste tamanho, um orgulho deste tamanho, e quer que seja aquilo ali. Uma vez, vou contar um negócio que aconteceu comigo. Eu não sei tocar piano, teclado, nada disso. Sei fazer ali blim, 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 blom, blom, blom. E teve um momento que, com o auxílio de um auxílio espiritual, eu acabei aprendendo a tocar uma música. E fiz até uma homenagem para minha mãe no aniversário dela, que era uma música que ela gostava. Eu não sabia tocar, consegui aprender aquilo ali, o auxílio da espiritualidade. Depois eu pratiquei, consegui tocar, e hoje eu nem me lembro mais como é que se toca aquilo. E aí, como foi um espírito amigo que orientou, que auxiliou, né, para que aquilo acontecesse, igual quando você psicografa, né, que foi teclando ali, blim, blim, blá, 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 a música, eu tive uma baita de uma lição. Eu falei, caramba, poxa, a espiritualidade está me ajudando a tocar aquilo ali, né? Qual será o espírito? Será que Beethoven veio me ajudar? Tchaikovsky? Será quem veio aqui, né? Enfim. Aí o mentor espiritual chegou e falou assim: Beethoven, para você tocar uma musiquinha simples, por que vocês querem sempre que seja aquele... Não foi o Beethoven, Sérgio, mas foi a Dona Margarida. A Dona Margarida, quando ela era encarnada, ela era professora de piano. Dava uma aula muito boa para os seus aluninhos. Então, para você tocar aquilo, o importante é o quê? Não é a música. O importante é o espírito que ajudou você a ter inspiração para tocar aquela música. Então, o importante é ter tocado a música. Não seja vaidoso. Foi o espírito da Dona Margarida que ajudou você a tocar. Ali foi uma bela lição, né? Vale o quê? É igual o espírito? Não. Veio um espírito, o mais simples, ensinou, e a música ficou muito bem instrumentada, muito bem arranjada, né? Então isso vale para as mensagens, para as psicografias, para tudo, ok? Vamos lá. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco, né, real de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora, com efeito, ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Eu tenho a treva, a escuridão, né? Tá escuro aqui, tá escuro aqui. Então, é uma treva, o que eu faço? A luz. Pronto, a luz está do lado da treva, para que aquela treva desapareça, fique iluminada, né? Então é isso que ele coloca. Muitas vezes a gente vê em mesas mediúnicas também de casa espírita, mensagens, aquelas mensagens, e aí o dirigente fala, essa mensagem não pode sair daqui. Se é uma mensagem de luz, de orientação, é lógico que se for uma mensagem particular, para algum espírito que está ali, ele tem o seu direito de manter a sua privacidade. Mas eu também vejo muita casa espírita acontecer isso. Na mesa mediúnica, aí estão os médicos, psicografam mensagens lindíssimas,
e o dirigente fala, essa mensagem não sai daqui. Sabe o que vai acontecer? Eles não vão mais receber nenhuma mensagem. Ou vão começar a receber mensagens estranhas, esquisitas. Porque, como ele falou, não é para ficar num círculo acanhado. Aquela mensagem é para passar adiante. Né? É para a gente continuar passando, orientando, levando ao próximo. Ou aquele grupinho é um grupinho privilegiado, a mensagem vem para mim, opa, muito obrigado, valeu mesmo, e fica aqui. Faz algum sentido? Eu vou ter um professor particular do plano espiritual? Não. A lição vale para mim e vale para todos. Desculpa. E vale para todos. Ok? Vamos lá. Repelir sem condescendência, né? Sem se acomodar. Todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento, né? O isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, né? Prodigalizando-lhes, esbanjando exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder, com sede de poder, né? E que déspotas, autoridades, né? Aquelas autoridades que tiranas, né? Déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Então, o cara já era cruel, já era um tirano, já fazia um monte de coisa errada. E desencarnado ele ainda quer dominar, ainda quer maltratar, ainda quer piorar. Ah, eu tenho ódio desse tipo de espírito. Não tenha. Você tendo esse ódio, você vai estar vibrando nessa sintonia de ódio. Você que vai se complicar. Ele é um espírito que está se comprometendo, se complicando cada vez mais. E olha, eu não quero nem ver as consequências, porque daqui a pouco ele vai quitar os débitos que ele adquire, não tem jeito, né? Deus é muito bom, que permite que a gente escolha o que quer plantar, e ele é tão justo que faz com que a gente colha exatamente aquilo que plantou. Então, em geral, desconfiais das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevam cerimônias e atos extravagantes. Aquele negócio de botar aqueles mantos e tal, para quê? Né? Há sempre nesses casos motivo legítimo de suspeição. Vou suspeitar disso. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médios também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. A mensagem vai ser só para aquele ali. Claro que não. Nenhum médium é perfeito se está obsediado. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considere privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem à superstição, sem dúvida, se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia, né, se ostenta, se enfeita com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir que seja declinado a todo propósito. Então, mais uma vez, vem aqui, eu sou o cara, né? O espírito chega e fala, eu sou o cara, vocês têm que fazer isso aqui pra mim. Ó, vocês, para poder receber uma mensagem minha, tem que colocar um copo, dar 3 voltas em torno da mesa, 2 pulinhos, botar a mão pro alto, né? E aí vocês vão receber uma mensagem minha. E cumpram ela. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí você está prestando muito mais atenção nos rituais do que na mensagem. O importante é o conteúdo da mensagem. A mensagem é uma mensagem que incentiva todos à prática dos valores morais que Jesus ensinou. Legal, eu vou divulgar isso para todo mundo. A mensagem, ele fala que eu tenho que dar 2 pulinhos, fazer não sei o que lá, não sei... Mas está assinada por Chico Xavier.
Alguém psicografou a mensagem de Chico Xavier que está falando isso. Não. O Chico Xavier iria falar isso? É só porque está assinado? Né? Aquilo que a gente comenta sempre. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade, né? O absurdo e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido, um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médios recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba, né, de uma multidão de espíritos mistificadores ou maus. Então a mensagem do Erasto na introdução do livro dos médiuns, tá? No parágrafo 2, verificação universal do ensino dos espíritos. Ali fala também sobre essa parte de obsessão. Agora, gente, tudo também não é para você se tornar um fanático perseguidor. Não, isso aqui não é. Isso aqui não se faz. Isso aqui é espírito obsessor. Eu já vi também pessoas, né, que na hora que psicografavam uma mensagem linda de orientação, de amor ao próximo, mas na psicografia o médium ele registrava a data e a hora, ou o próprio espírito a pedido do médium, para ter aquele registro, psicografia recebida no dia tal, hora tal. E eu já vi em casas espíritas também rasgarem a mensagem, mensagens lindíssimas, e jogar no lixo, porque não, espírito lá não tem tempo, lá não importa se é janeiro, fevereiro ou outubro, não tem tempo, não tem hora, então se vem psicografado com data e hora, é a mensagem que não presta. E rasgou e jogou fora. Mensagens lindíssimas, de alto cunho moral, de alto valor para quem lesse, para que levasse a reflexão. E aí falando, não, isso aqui é misticismo porque está com data e hora. Então, nem o 8, nem o 80. Eu não vou me tornar um fanático que tudo aquilo é obsessor. E também não vou acreditar em tudo. Eu vou ter um equilíbrio para analisar a mensagem e ver direitinho, tá certo? Vamos lá, o tempo hoje, para variar, está estourando, né? O momento da prece. Quando eu disser pausou, você pausa e menciona o nome das pessoas queridas, tá bom? Depois a gente continua com a fluidificação da água. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnada, amigo ou inimigo, possa receber aquele que tiver seu nome citado, e mesmo os que não forem lembrados, possa receber todo o auxílio, o amparo, o esclarecimento, o alívio, que possa ampará-los da melhor forma possível. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus, e vamos mencionar os nomes agora. Pausou? Soltou o pause. Fluidificação da água. Você está vendo aí, ó, Minutos de Espiritismo. O programa 23 fala tudo sobre fluidificação da água. São 8 minutinhos só, tá? Então vamos lá. Colocou aqui a jarra. Com as mãos aqui em cima da jarra, vamos lá. A prece. Querido Deus, Mestre Jesus e Espíritos benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de maneira que, ao entrar em contato com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, coloquei aqui a água, saúde. Chegou a hora da prece de encerramento, né? Então, vamos lá. Sérgio, não bebi água. Pausa.
pausa, depois você solta o pause e faz a prece de encerramento. Vamos lá. Querido Deus, espíritos amigos, benfeitores, Jesus amado, guardiães e espíritos de luz que aqui se encontram, obrigado por esta nova oportunidade que nos foi dada ao esclarecimento, ao conhecimento, e que possamos colocar na prática todas as lições aqui aprendidas. Pedimos luz, amparo e auxílio aos nossos irmãos. Pedimos uma semana de muita paz, de muita luz, de muito auxílio, seja pelo nosso merecimento ou pela misericórdia do Cristo. Que possamos transmitir ao nosso próximo todos os valores que conduzem ao bem, ao auxílio, valores como a fé, o perdão, a tolerância, a caridade, a paciência, a perseverança no trabalho. Que cada valor possa ser transmitido ao nosso próximo, onde seremos então instrumentos de Deus que nos ensinou que o homem ajuda o homem, sendo um instrumento de Deus por suas ações. Obrigado mais uma vez, e que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo, mais um conhecimento que nos conduza ao caminho do progresso moral e da nossa consequente evolução espiritual. Obrigado mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Então, finalizamos aí o estudo de hoje, né? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana, tá ok? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!